Hi, everyone. We are Olá a todos. back today to finish. We are back to finish our study that we began yesterday. Estamos de volta novamente para terminar o estudo que iniciamos ontem. Yesterday, we saw the Ukraine war using month-by-month timeline. Ontem nós vimos a guerra da Ucrânia usando uma linha de tempo mês por mês. E hoje, today, before we return to the study, we gonna go in our knees to have a prayer, a silent prayer. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo hoje, vamos nos ajoelhar para orar. Amém. So, as I said yesterday, we began with the study regarding the fall of the King of South. Então, tal como eu mencionei, ontem nós começamos a olhar a queda do Rei do Sul. We finished in January 2023. E terminamos em janeiro de 2023. With the timeline of the war. Com a linha do tempo da guerra. So, returning now, we're going to see February 23. Então, agora vamos continuar e ver fevereiro de 2023. So, on February, the Pentagon awards Northrop Grumman Army contract for more ammunition. A 14 de fevereiro de 2023, o Pentágono concedeu um contrato ao exército de Northrop Grumman para mais uma munição. And then 2 ships leave Ukrainian ports under Black Sea Grain Initiative. E depois, 2 navios eles deixam os portos ucranianos sob a iniciativa de grãos do Mar Negro. On February 15, it's reported that more than 6,000 children forcibly moved to Russia. Depois, a 15 de fevereiro, é reportado que mais de 16 mil crianças se mudaram à força para a Rússia. Those Ukrainian officials says. Isso dito por uma autoridade ucraniana. Dala Herashimuk, Commissioner of the President of Ukraine for Children's Rights and Rehabilitation, said. Daria Herashimuk, comissária do presidente da Ucrânia para Direitos e Reabilitação das Crianças, diz o seguinte: Russian forces have forcibly removed more than 6,000 children from Ukraine. Que as forças russas retiraram 16 mil crianças da Ucrânia. We cannot forgive the fate of more than 6,000 children who were forcibly removed from the territory of Ukraine, actually stolen, and these are only those we know for sure, Herashimuk said, adding that the number of missing children could be higher. Não podemos perdoar o destino de mais de 16 mil crianças que foram retiradas à força do território da Ucrânia, realmente roubadas. E essas são apenas as que sabemos com certeza, disse Herashuk, acrescentando que o número de crianças desaparecidas pode ser ainda maior. There are no accurate data on the number of forcibly displaced and deported children
since we do not have any diplomatic relations with Russia, and Russia refuses to communicate not only with us, but also with international organizations about Ukrainian children. She added in remarks announcing a new portal that will help Ukrainians track and report crimes against children. Não há dados precisos sobre o número de crianças deslocadas e deportadas à força, já que não temos relações diplomáticas com a Rússia e a Rússia se recusa a se comunicar não apenas conosco, mas também com organizações internacionais sobre crianças ucranianas. Acrescentou ela em comentários anunciando um novo portal que ajudará os ucranianos a rastrear e denunciar crimes contra crianças. The platform dubbed Children of War was established at the direction of Ukrainian President Volodymyr Zelensky and aims to quickly collect, report information about children lost, displaced, or deported during the war. A plataforma apelidada de Filhos da Guerra foi criada sob a direção do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e visa coletar e relatar rapidamente informações sobre crianças perdidas, deslocadas ou deportadas durante a guerra. Continuing in February, Russia lost about half of the best tanks in the Ukrainian war. Continuando em fevereiro, a Rússia perdeu cerca de metade de seus melhores tanques na guerra da Ucrânia. Stoltenberg reiterates that 30-member alliances will defend every inch of NATO territory. Stoltenberg reitera que a aliança de 30 membros defenderá cada centímetro do território da OTAN. Zelensky meets with Swedish counterpart in Kyiv to discuss future weapons. O Zelensky se reúne com o seu colega sueco em Kiev para discutir armas futuras. Then we passed a little bit, we're going to see about NATO. NATO will step up support for Bosnia, Georgia, and Moldova. Depois, nós vemos que a OTAN ela aumentará o apoio à Bósnia, Geórgia e Moldova. Popular support in the US for providing weapons to Ukraine has deepened, survey says. Apoio popular nos Estados Unidos para fornecer armas à Ucrânia caiu, diz uma pesquisa. Says a reporter. Diz uma... Finance Minister. O ministro da Defesa da Finlândia. Finland's defense minister advocates for Sweden and Finland to join NATO simultaneously. O ministro da Defesa da Finlândia defende que a Suécia e a Finlândia se juntem à OTAN simultaneamente. European Commission outlined new sanctions package against Russia, targeting export oligarchs. A Comissão Europeia ela vai delinear um novo pacote de sanções contra a Rússia, visando exportações e oligarcas. Russian forces have relocated at 6,000 Ukrainian children to camps since the start of the war. Forças russas transferiram pelo menos 6.000 crianças ucranianas para campos desde o início da guerra. This is one report. Isso que é um relatório. Pentagon awards Northrop Grumman Army contract for more ammunition.
o Pentágono concede um contrato ao exército de Northrop Grumman para mais uma munição. And 2 ships leave Ukrainian ports under Black Sea Grain Initiative. 2 navios deixam portos ucranianos sobre a iniciativa de grãos do Mar Negro. So here we finish our timeline regarding what happened since began this Ukrainian war. Então, é aqui que a gente termina a nossa linha do tempo desde que começou essa guerra na Ucrânia. It's not easy, it's not something simple that we say just like we passing some news that has no sense. It's something really difficult to talk about, but we need to talk about it. Claro que esse assunto é um assunto difícil, não é algo leve que apenas passa nas notícias. É algo complicado que a gente precisa abordar. So continuing now, I will use one article that Elder Perminda has posted on the media broadcast on 7th of the January this year. Então, para continuar, eu vou falar sobre um artigo que foi postado por o ancião Parminder a 7 de janeiro desse ano. And the comments of Elder Perminda has been this. Esse foi o seguinte real comentário do cause- ancião Parminder. The real cause for the Ukraine war, A verdadeira need causa to da guerra restrict da Ucrânia, equality, the need to restrict equality and human rights. a necessidade de restringir a igualdade e os direitos humanos. And then the article calls Moscow's war in Ukraine brought harsh tactics against gay Russians at home. E depois o artigo diz: a guerra de Moscovo na Ucrânia trouxe táticas duras contra gays russos em casa. So beginning the article, it says, as Russian President Vladimir Putin steers Russia toward becoming a closed-off conservative society ruled by traditional values and bound tightly to the Orthodox Church, which visions of Russian world, in opposition to the decadent, immoral West, the Russian parliament has expanded Moscow's official discrimination against gays and others of non-heterosexual orientations. Enquanto o presidente russo Vladimir Putin dirige a Rússia para se tornar uma sociedade fechada e conservadora, governada por valores tradicionais e fortemente ligada à Igreja Ortodoxa, com visões de um mundo russo em oposição ao decadente e imoral Ocidente. O parlamento ampliou a discriminação oficial de Moscovo contra pessoas homossexuais e outras de orientação não heterossexual. A ideia The idea of Russia as a defender of traditional Christian beliefs has been used to justify Putin's invasion of Ukraine, and it has driven the Russian parliament to tighten restrictions on LGBTQ propaganda. A ideia da Rússia como defensora das crenças cristãs tradicionais foi usada para justificar a invasão da Ucrânia por Putin e levou o parlamento russo a endurecer as restrições à propaganda LGBTQ. In December, Putin signed legislation making it illegal to promote or prize same-sex relationships, to publicly express non-heterosexual orientations, or to suggest they are normal, expanding a 2013 law
that prohibited spreading gay propaganda among minors. That ban now applies to all ages. Em dezembro, Putin assinou uma legislação tornando ilegal promover ou elogiar relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo, expressar publicamente orientações não heterossexuais ou sugerir que são normais, expandindo uma lei de 2013 que proibia a propagação de propaganda gay entre menores. Essa proibição agora se aplica a todas as idades. The tougher law is just one way the war in Ukraine has made life worse for LGBTQ minorities. I will repeat. The tougher law is just one way the war in Ukraine has made life worse for LGBTQ Russians. Lei mais dura Rights groups and on our head, I will continue the whole paragraphs. I'm sorry, I will do it again. The tougher law is just one way the war in Ukraine has made life worse for LGBTQ Russians. Rights groups and advocates who previously defended sexual and other minorities have been branded as foreign agents. Many were driven out Russia. Legal experts say the new ban was drafted vaguely to sow confusion and maximize the potential for prosecution and hefty fines against anyone engaging in public discourse that describes LGBTQ people in a positive or even neutral way, including in ads, books, or online. A lei mais dura é apenas uma das maneiras pelas quais a guerra na Ucrânia piorou a vida dos russos, da comunidade LGBT. Grupos de direitos e defensores que anteriormente defendiam minorias sexuais e outras foram rotulados como agentes estrangeiros. Muitos foram expulsos da Rússia. Especialistas jurídicos disseram que a nova proibição foi regida vagamente para semear confusão e maximizar o potencial de processos e multas pesadas contra qualquer pessoa que se envolva em um discurso público que descreva as pessoas LGBTQ de maneira positiva ou mesmo neutra, inclusive em anúncios, livros ou online. Continuing, according to Human Rights Watch, whose Russian office was shut down in April, the law perpetuates false and demanding messaging that tries to link LGBTQ people with pedophiles. De acordo com os direitos, a Human Rights Watch, que é a Vigia de Direitos Humanos, cujo escritório russo foi fechado em abril, a lei perpetua mensagens falsas e prejudiciais que tentam vincular pessoas da comunidade LGBT a pedófilos. By contrast, Ukrainian President Volodymyr Zelensky has opened the door to legalize same-sex civil unions after the war highlighted a lack of rights and protections for gay soldiers and their partners. Por outro lado, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky abriu as portas para legalizar as uniões civis entre pessoas do mesmo sexo depois que a guerra destacou a falta de direitos e proteções para soldados gays e seus parceiros. So we see that using the war to say that he wants to bring back traditional values to Russia. Então, a gente vê que ele está usando a guerra para dizer que está tentando trazer de volta valores tradicionais para a Rússia.
So, going back to the comments of Elder Parminder, Então, voltando aos comentários do ancião Parminder, we can resume this point with his comments at that day. nós poderíamos resumir esse ponto com os comentários que ele fez naquele dia. It began as Russian President Vladimir Putin steers Russia toward becoming a closed-off conservative society ruled by traditional and bound tightly to the Orthodox Church with visions of a Russian world in opposition to decadent and moral West, the Russian parliament has expanded Moscow's official discrimination against gays and others of non-heterosexual orientation. O presidente russo Vladimir Putin dirige a Rússia para se tornar uma sociedade fechada e conservadora, governada por valores tradicionais e fortemente ligada à Igreja Ortodoxa, com visões de um mundo russo em oposição ao decadente e à moral do Ocidente. E o parlamento ampliou a discriminação oficial de Moscovo contra pessoas homossexuais e outros de orientação não heterossexual. So, still talking about gender, the war related to gender, we're going to use an article that had been posted by Elder Tess at the media broadcast. Então, ainda falando de questões relacionadas a gênero, nós vamos abordar agora um artigo que foi publicado pela anciã Tess no media broadcast. And the article calls Rape as a Weapon, Huge Scale of Sexual Violence Inflicted in Ukraine Emerges. Então, o artigo tem a ver com abusos sexuais que foram infringidos, creio que na Rússia. Yes. We have the comments of the article for the translators. We have the comment of this article. Então, para os tradutores, nós temos o comentário sobre esse artigo. And it says, Ukraine, sexual and domestic violence under the cover of war. Que diz a Ucrânia e violência sexual sendo mascarada pela guerra na Ucrânia. So the comment is the following: sexual violence against women has been used as weapon of war by men of all races, religions, all races and religions. Podemos repetir essa parte da leitura? Sure. I will repeat from the beginning. Ukraine, sexual and domestic violence under the cover of war. A Ucrânia e a violência sexual fingida através da guerra. Sexual violence against women has been used as weapon. A violência sexual infligida às mulheres tem sido utilizada como uma arma
a weapon of war by men of all races and religions for thousands of years. Uma arma utilizada por homens durante milhares de anos. Because of this, the barbaric behavior of these men Por causa disso, o comportamento barbário desse homem, o comportamento bárbaro desse homem, and the heinous nature of their crimes are normalized. e o horror dos seus crimes têm sido normalizados. And so the evil continues in many conflict zones today. E assim, esse ato diabólico continua em várias áreas hoje em dia. Women are seen as mere collateral damage or worse, the spoils of war. As mulheres, elas têm um dano colateral bem evidente depois da guerra. For millennia, parents have deftly been following the advice of Congressman Madison Carlton. Durante milênios, os pais têm tentado seguir conselhos de Repeating. For millennia, parents have dutifully been following the advice of Congressman Madison Cawthorn. Durante milênios, os pais têm tentado seguir conselhos como homens de Madison Colton. And men like him to bring up their sons to become monsters. Homens como ele que têm criado seus filhos para se tornarem monstros. What will begin to be uncovered in Ukraine O que tem tentado ser desmascarado na Ucrânia is the scale of violence against women. que é precisamente essa violência contra as mulheres. Just one more reason that the conflicts raging across the world Mas uma das razões que mostra que esse conflito acontecendo pelo mundo afora, at this point of the history need to be viewed through the lens of gender bias. nesse ponto da história precisa ser abordado como violência de gênero. Violence against women and the resulting stigma that this violence brings. Violência contra as mulheres e também o estigma que esses atos trazem. These conflicts can no longer be seen as merely proxy battles between King of the North and King of the South. Esse assunto não pode apenas ser visto como uma batalha de procuração entre o rei do norte e o rei do sul. We need to take these things seriously rather than viewing them as a common and minor. Nós precisamos olhar para essas coisas de forma séria, não como algo normal e comum. Rape is rape is underreported crime and stigmatized issue, even in peaceful times. O estupro é algo que ainda não é que não é tão abordado, que tem sido um estigma até os dias de hoje. At the time, the Elder Tess said that she was worried that what we learned, she was worried about what we were learning about this. A Ancia Tess, eu recordo que ela estava preocupada em relação ao que nós estávamos aprendendo em relação a isso.
Then we can read some parts of the article that had been posted at that time. E poderíamos também ler partes do artigo que foi enviado naquele tempo. Is the rape as weapon, huge scale of sexual violence inflicted in Ukraine emerges. Só tentar achar aqui. Or the translators, the article has been. Seria estupro como arma que emerge como uma enorme escala de violência sexual infligida na Ucrânia. Once again, for the translators, the article has been shared. Women and girls have recounted the abuse they have suffered at the hands of Russian soldiers. Mulheres e meninas relataram os abusos que sofreram nas mãos de soldados russos. Women across Ukraine are grappling with the threat of rape as weapon of war, as growing evidence of sexual violence emerges from areas retaken from retreating Russian forces. Mulheres em toda a Ucrânia estão enfrentando a ameaça de estupro como arma de guerra, à medida que evidências crescentes de violência sexual emergem de áreas retomadas das forças russas em retirada. The world was horrified on Sunday by a picture taken by the photographer Mikhail Palinchak on the highway 20 kilometers outside of the capital of Kyiv, in which the bodies of one man and 3 women were piled under a blanket. The women were naked and their bodies had been partially burned, the photographer said. O mundo ficou horrorizado no domingo com uma foto tirada pelo fotógrafo Mikhail Palinchak em uma rodovia a 20 quilômetros da capital de Kiev, na qual os corpos de um homem e 3 mulheres foram empilhados sob um cobertor. As mulheres estavam nuas e seus corpos foram parcialmente queimados, disse o fotógrafo. The harrowing image adds to a mounting body of evidence that summary executions, rape, and torture have been used against civilians in areas under Russian control since the Kremlin launched the invasion of its neighbor on February 24th last year. A imagem angustiante se soma a um crescente corpo de evidências de que execuções sumárias, estupro e tortura foram usadas contra civis em áreas sob controle russo, desde que o Kremlin lançou a invasão de seu vizinho em 24 de fevereiro. Particularly difficult for many to comprehend is the scale of the sexual violence, as Russian troops have withdrawn from towns and suburbs around the capital in order to refocus the war efforts in Ukraine's east. Women and girls have come forward to tell the police, media, and human rights organizations of atrocities they have suffered at the hands of Russian soldiers. Gang rapes, assaults, taking place in the gunpoint, and rapes committed in front of children are among the grim testimonies collected by investigators. Particularmente difícil para muitos compreenderem é a escala da violência sexual. Enquanto as tropas russas se retiravam das cidades e subúrbios da capital para reorientar o esforço de guerra no leste da Ucrânia, mulheres e meninas se apresentaram para contar à polícia
a mídia e as organizações de direitos humanos sobre as atrocidades que sofreram nas mãos dos soldados russos, estupros coletivos, agressões sobre a mira de armas e estupros cometidos na frente de crianças estão entre o testemunho sombrio coletado pelos investigadores. We have had several calls to our emergency hotline from women and girls seeking assistance, but in most cases, it's been impossible to help them physically. We haven't been able to reach them because of the fighting, said Katerina Sherepaska, the president of La Strada, Ukraine, a charity that supports survivors of trafficking, domestic violence, and sexual assault. Recebemos várias ligações para a nossa linha direta de emergência de mulheres e meninas em busca de assistência, mas na maioria dos casos foi impossível ajudá-las fisicamente. Não conseguimos alcançá-las por causa dos combates, disse Katerina Sherepaka, presidente da La Strada, Ucrânia, uma instituição de caridade que apoia sobreviventes de tráfico, violência doméstica e agressão sexual. Very important to note that rape is an underreported crime and stigmatized issue, even in peaceful times. I am worried that what we learn about is just going to be the tip of the iceberg. O estupro é um crime subnotificado e uma questão estigmatizada, mesmo em tempos de paz. Estou preocupada que o que aprendemos seja apenas a ponta do iceberg. Rape and sexual assault are considered war crimes and a breach of international humanitarian law, and both Ukraine's prosecutor general and the International Criminal Court have said they will open investigations into reported sexual violence. But what currently seems like a far-off possibility of justice has done little to assuage Ukrainian women's fears of what may yet happen in a war that is far from over. Estupro e agressão sexual são considerados crimes de guerra e uma violação de direito humanitário internacional. E tanto o Procurador-Geral da Ucrânia quanto o Tribunal Penal Internacional disseram que abrirão investigações sobre denúncias de violência sexual. Mas o que atualmente parece uma possibilidade distante de justiça fez pouco para amenizar os temores das mulheres ucranianas sobre o que ainda pode acontecer em uma guerra que está longe de terminar. Antonina Medveduk, 31, said that when she woke up to the sound of the bombing on the day of the war broke out, the first thing she grabbed before leaving the north suburbs of Kyiv were condoms and scissors to use as weapon to protect herself. Falo entre o toque de recolher e o bombardeio, eu procurava contraceptivos de emergência em vez de um kit básico de primeiros socorros, disse ela. Cortou. Gabriela? Estou te ouvindo. Okay. Every break between curfew and bombing, I was looking for emergency contraception instead of a basic first aid kit, she said. My mother tried to reassure me. This is not a war like that. They don't exist anymore. They are from old movies. I have been a feminist for 8 years, and I cried in silence because all wars are like this. Antônia
Medvedchuk, 31, disse que quando acordou com o som de uma bomba no dia em que a guerra estourou, as primeiras coisas que pegou antes de deixar os subúrbios no norte de Kiev foram preservativos e tesouras para usar como arma para se proteger. A cada intervalo entre o toque de recolher e o bombardeio, eu procurava contracepção de emergência em vez de um kit básico de primeiros socorros, disse ela. Minha mãe tentou me tranquilizar. Isso não é uma guerra assim, eles não existem mais. São de filmes antigos. Sou feminista há 8 anos e chorei em silêncio porque todas as guerras são assim. It is not only Russian soldiers Ukrainian women may have to protect themselves from. In Vinnytsia, a town in the west of the country, a teacher reported to police that a member of the Territorial Defense Service dragged her into the school library and tried to rape her. The man was arrested. Não são apenas os soldados russos que as mulheres ucranianas precisam se proteger. Em Vinnytsia, uma cidade no oeste do país, uma professora relatou à polícia que um membro dos serviços de defesa territorial a arrastou para a biblioteca da escola e tentou estuprá-la. O homem foi preso. Organizations such as La Strada, Ukraine, and a countrywide network called Feminist Workshop have been working online and with local government to distribute information about medical, legal, and psychological support available for victims of sexual assault and are trying to find safe shelters for women and girls fleeing both the war and domestic violence. Organizações como La Strada Ucraniana e uma rede nacional chamada Feminist Workshop têm trabalhado online e com o governo local para distribuir informações sobre apoio médico, jurídico e psicológico disponível para vítimas de agressão sexual e estão tentando encontrar abrigos seguros para mulheres e meninas que fogem tanto à guerra quanto à violência doméstica. They fear, however, that the trauma caused by the use of rape as military tactic will lead to deep suffering across Ukrainian society for years to come. Eles temem, no entanto, que o trauma causado pelo uso do estupro como tática militar leve a um sofrimento profundo na sociedade ucraniana nos próximos anos. At this point, we can say that not only in Ukraine, in any other country that a war has becoming, that is happening wars, the women is suffering the same, women and girls. Então, está visto que as mulheres e as meninas, com essas guerras que vão acontecendo, elas sofrem exatamente o mesmo. We can talk about Syria, Venezuela, any other, Iraq, any other place, Nós Afghanistan. poderíamos falar da Síria, Venezuela, o Iraque, o Afeganistão, qualquer um desses lugares. When a woman gets away, it looks like she's safe. She's far away from the guns and the men who raped her, said Sasha Kunster, External Affairs Manager for Leave Feminist Workshop, which has helped hundreds of displaced women and girls since the war broke out. Quando uma mulher foge, parece que ela está segura. Ela está longe das armas e do homem que a estuprou, disse Sasha Kenster, gerente de relações externas da LIV, Feminist Workshop, que ajudou centenas de mulheres e meninas deslocadas desde que a guerra começou. But the trauma is a bomb inside her that follows her. The scale of what is happening now, it's heartbreaking.
Mas o trauma é uma bomba dentro dela que a segue. A escala do que está acontecendo agora é de partir o coração. The headline of this article was amended on April 2022 to better reflect the article. O título deste artigo foi alterado a 4 de abril de 2022 para refletir melhor esse artigo. So, seeing that this article is from 4th of April, Então, imagine visto que esse artigo é de 4 de abril, we can imagine how many women and girls are suffering all over the world. nós conseguimos imaginar quantas mulheres e meninas têm sofrido ao redor do mundo. And they leave Ukraine, or even if they are in Ukraine, after being raped, Elas tentam deixar a Ucrânia, mesmo depois de terem sido estupradas. might be that some of them will have babies coming from this situation. E muitas delas até podem ter filhos ou engravidar após essas situações. And as was said here, E tal como foi mencionado aqui neste artigo, the suffering is going under them, is with them. o sofrimento vai seguir com elas, está dentro delas. And we don't know how many time it will be needed to put this out, if it is possible. E a gente não sabe quanto tempo vai levar para que elas sejam curadas ou para que isso possa sair de dentro delas, se é que isso é possível. So now we're going to talk about the lines that show us about the fall of the King of South. Então, nós vamos falar agora um pouquinho sobre as linhas que nos mostram a queda do Rei do Sul. As we have here this line, ao olharmos aqui essa linha, we can see that the line refers at this part the World War II. Nós vemos que nessa parte da linha isso se refere à Segunda Guerra Mundial. And then we have also Pyrrhus up here. E aqui em cima nós temos Pirro. Talking about Pyrrhus, we can see about Ipsos in 2016, referring to 2016. Depois nós conseguimos ver Ipsos referindo a 2016. Heraclea, 2018. Heracleia em 2018. Referring Asculum with the 2019. Asculum em 2019. Beneventum in 2021. E Benevento em 2021. Then we see here referring to the World War II. Isso referente à Segunda Guerra Mundial. We can see from 1779 to 1889, 10 years of war. Nós vemos de 1979 a 1989, 10 anos de guerra. And then we come to 2014. Depois nós chegamos a 2014. We can relate Ukraine to 2014. Onde nós conseguimos relacionar a Ucrânia com 2014. But also, regarding World War II, we can see the pact that has been done here. Mas também em relação à Segunda Guerra Mundial, a gente consegue ver o pacto que foi feito aqui. And we had the King of North with the King of South. Onde nós temos o Rei do Norte com o Rei do Sul. And 2016 related to
not 2016. Related to the World War II also, we can see here that the threefold countries that have been united to have a war against the King of North. E depois nós conseguimos ver também aqui os 3 países com uma tríplice união que se uniram para lutar contra o Rei do Norte. Britain, France, and Poland. A Grã-Bretanha, a França e a Polônia. And from this time started the fight together with King of South and King of North for the West Front. E foi aqui que eles começaram com essa guerra, Rei do Sul e Rei do Norte, com a fronteira ocidental. And then all through here, they come together. But then, and here, from 2019 to 2021, they are fighting from the Eastern Front. E depois, de 2019 a 2021, eles lutam nessa frente ocidental. So then we go here to talk about Daniel 11:40a, part A. Depois poderíamos ir para aqui para falar de Daniel 11:40, parte A. And we can put here as already done here, we see a war from 1789 to 1798. Poderíamos colocar a guerra entre o ano 1789 a 1798. And here we see a deadening wound. E aqui nós vemos a ferida mortal. We see a progressive fall. Nós vemos uma queda progressiva. And then the death. E depois a morte. But we will see later a resurrection here. E mais tarde, nesse ponto, nós vemos uma ressurreição. Then we go for Daniel 11:40, part B. Depois poderíamos ir para Daniel 11:40, parte B. And again, we can see a war going on in this from 1945 to 1989. Depois nós vemos novamente a guerra de 1945 a 1989. We can see as well here a deadening wound. Hoje nós vemos aqui também uma ferida mortal. And a progressive fall. And that. Aqui, novamente, uma queda progressiva e a morte. We have to remember that from this period, we had a war of the King of North against the King of South. Precisamos lembrar que durante esse período de tempo nós tivemos uma guerra entre o Rei do Norte e o Rei do Sul. And again here, as we see the death, later we're going to see the resurrection. E aqui novamente, depois de vermos a morte, também vemos uma ressurreição. The resurrection that we treating here, the death wound, the deadly wound, the death and the resurrection that we are treating here is of the King of the South. Então, aqui, quando a gente vê a ferida mortal, a morte e a ressurreição, a gente está se referindo ao Rei do Sul. Because here, the King of the South will resurrect. Porque é nesse ponto que o Rei do Sul vai ressuscitar. And
we can use here, as we see, Esquilin, but then we can use these dates here. Nós também poderíamos usar essas datas aqui. And as we see, we will talk a progressive fall. Onde a gente também pode ver uma queda progressiva. And here we use 273, minus 273. Hoje nós colocamos o ano menos 273. Talking about Pyrrhus. Que se refere a Pirro. So here really is the end for Pyrrhus. E é aqui que é realmente o fim para Pirro. At the same point that we put the Sunday law for World War II. No mesmo ponto que nós colocamos a lei dominical para a Segunda Guerra Mundial. So, using this structure, we have the license to use the same instruction here. Então, usando essa estrutura aqui de cima, nós conseguimos uma licença para utilizarmos também essa estrutura aqui embaixo. So, again, we go with a war until Panion. Então, novamente, nós vemos uma guerra até Panion. And we see a progressive fall. E continuamos vendo essa queda progressiva. We will see here a deadly wound. Onde nós vemos aqui a ferida mortal. And no resurrection. Mas sem a ressurreição aqui. So here we can put that is the death of the king of the south. Então aqui nós poderíamos colocar morte do rei do sul. Wait a minute. Here will be the death. Sorry. Really, I have to put the death here. Então, na verdade, a morte seria aqui, na lei dominical. E na lei do here in the Sunday law. Sunday law, we will see here at the Sunday law, we will see the death of the king of south. Então, aqui na lei dominical, nós vemos a morte do rei do sul. But to represent better, I will do like this. Mas para mostrar um pouco melhor, eu vou fazer da seguinte forma. I will put here king of the south. Vou colocar aqui rei do sul. But considering this death, and at the same time, we will see the rise up of the king of the north. E, ao mesmo tempo, nós vemos o ascender do rei do norte. And this is the point that we came to study, to see the death of the king of the south. E esse foi o ponto de estudo para a gente conseguir enxergar a morte do rei do sul. At Benevento, we know better, more common as Panion. E aqui em Benevento, que nós conhecemos melhor como Panion, we have used it here. Que nós colocamos aqui. So that's the study. Então, esse é o estudo. And I would like to invite everybody to kneel so we can pray. Então, os convido a se ajoelharem para orarmos.